Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Aqui a gente fala sobre espiritismo e sobre o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o perdão. Bom, se você gosta dos nossos vídeos, clica aqui embaixo no joinha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, nosso muito obrigado. Então, você já precisou perdoar alguém? Você sabe de verdade o que significa perdoar? E mais, você sabe por que é bom perdoar? Bom, sobre isso nós podemos ler no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que é assim. E Pedro, se aproximando, disse: Senhor, até quantas vezes deverei eu perdoar meu irmão que pecar contra mim? Será que devo perdoar até 7 vezes? E Jesus disse: Não digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Bem, se nós fizermos essa conta, nós chegaremos ao número 490. E aqui se pode ver a importância de se perdoar. Mas aí nós podemos nos perguntar: quem teria condições de perdoar alguém por 490 vezes? Ou mesmo perdoar várias pessoas por esse mesmo número de vezes? Bom, isso é uma coisa impossível de se imaginar. Mas então, por que será que o Mestre nos deixou esse ensinamento? E mais, por que será que em vez de ele dizer para perdoar 490 vezes, Jesus preferiu usar o termo perdoar 70 vezes 7 vezes? Bem, como nós sabemos, o número 7 está sempre presente em várias situações e em várias ocasiões da nossa vida. Por exemplo, nós podemos encontrar o número 7 na quantidade dos dias da semana. E uma das hipóteses para explicar esse fato é a de que foram os povos da Mesopotâmia que definiram essa quantidade de dias para poderem homenagear os 7 componentes do sistema solar, que eram conhecidos naquela época: a Lua, o Sol e os planetas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Bom, o número 7 também aparece na dança dos 7 véus, que é uma dança em homenagem à deusa Ishtar. Pois, segundo os babilônios, a deusa Ishtar descia ao mundo subterrâneo, passando 7 vezes por 7 portais, e deixando em cada um deles um dos seus 7 atributos, que seriam beleza, amor, saúde, fertilidade, poder, magia e o domínio sobre as estações do ano, todos representados pelos véus. E assim, os 7 véus nessa dança significam a descida da mulher ao seu mundo interior para poder se espiritualizar. Bom, já segundo Pitágoras, o matemático e pai da numerologia, o número 7 é um número sagrado, um número perfeito e poderoso. E seria também um número mágico, ou um número místico por excelência. Para Pitágoras, o número 7 indicava o processo de passagem do mundo conhecido para um mundo desconhecido. E mais, Pitágoras também colocou o número 7 nas notas musicais. Foi ele mesmo. Ele percebeu que ao tocar uma corda esticada, ele ouvia um tipo de som. Mas quando ele dividia a corda, o som se modificava. E assim, ele foi dividindo a corda até 7 partes. E isso gerava sons em escalas diferentes. E essa descoberta deu origem a 7 escalas musicais. E no final do século X, um monge beneditino italiano, de nome Guido de Arezzo, deu para as 7 notas musicais os nomes que nós conhecemos hoje. Bem, o número 7 também está nas cores do arco-íris.
que na verdade possui várias cores. Porém, nós só conseguimos ver as que mais se destacam e que são perceptíveis ao olho humano. E essas cores são 7: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Bom, 7 também são os pecados capitais. E a primeira lista desses pecados foi definida por um monge grego, Evagrius Ponticus, no século IV. Esse monge pertencia ao ascetismo, que abolia os prazeres mundanos e as chamadas tentações. Esse monge se dedicava a disciplinar o corpo e a mente, e também se dedicava ao trabalho espiritual. Ele acreditava que esses pecados afastavam o ser humano da evolução espiritual. E, no ano 590, o Papa Gregório fez adaptações nessa lista. Bem, já para os judeus, o número 7 se manifesta no candelabro de 7 braços, o candelabro chamado de menorá, onde os 7 braços simbolizam os 7 dias da semana, e quando estão acesos, simbolizam a missão de levar a luz divina para as nações. Agora, na interpretação esotérica dos números, o número 7 é visto como um número especial em relação aos demais, pois em tempos antigos, e baseados na crença de que Deus descansou no 7º dia após a criação do mundo, isso teria acontecido para que o 7º dia se tornasse um dia de meditação e reflexão, e para que o número 7 servisse ao ser humano como uma possibilidade de se voltar para a sua evolução espiritual. Bem, assim sendo, conforme observamos nesses exemplos, o número 7 sempre teve importância no dia a dia das pessoas e dos povos. E assim, nós podemos concluir que não foi por acaso que o Mestre Jesus preferiu usar em seu ensinamento a figura do perdoar 70 vezes 7 vezes. Pois com certeza ele sabia que isso causaria mais impacto na mente dos povos do que simplesmente dizer que se deve perdoar 490 vezes. E esse impacto era necessário para chamar a atenção das pessoas para a necessidade de se praticar o perdão. Pois só o perdão liberta a pessoa das mágoas, da raiva e do pensamento constante no fato que causou essas angústias, e que podem durar por dias, meses, anos e até por encarnações sucessivas. E essa era justamente a intenção, causar impacto para fazer as pessoas pensarem nesse assunto. E mais ainda, perdoar 70 vezes, 7 vezes, num tempo onde os castigos e as punições mais cruéis eram vistas como normais, alguém que conseguisse perdoar mais de 2 vezes já era visto como fora dos padrões, ou até mesmo como um santo. Bom, os tempos mudaram, com certeza, mas nós ainda somos confrontados diariamente com situações em que precisamos optar por perdoar alguém ou alimentar raiva e decepção, que podem modificar e muito a nossa vida. E nessas situações, nós sempre poderemos não perdoar, nos revoltarmos e revidar, criando assim um karma com a pessoa que nos ofendeu ou prejudicou. Ou então, recorrermos ao ensinamento de 2000 anos atrás e lembrar das palavras do Mestre dizendo: para a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais
que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!